Boa noite, fera. Todo mundo aí de ressaca, acabou o Enem ontem, né? As provas de matemática e ciências da natureza. E aí, para os pernambucanos, não tem moleza não, né? Começa no próximo domingo o vestibular seriado da Universidade de Pernambuco, aquele modelo de vestibular em que o estudante ele é avaliado nas 3 séries do ensino médio. Então, agora, domingo 18 e segunda 19, no SSA são 2 dias também, mas juntos, domingo e segunda-feira, vão acontecer as provas do SSA 3, provas essas que são voltadas para os alunos do 3º ano do ensino médio. Para o 1º e 2º ano, só em dezembro. Então, antes, a gente convidou 2 professoras, hoje a gente está com um time feminino aqui para conversar sobre o SSA. Eu vou apresentá-las e depois eu dou algumas informações gerais desse vestibular. Do meu lado esquerdo, a professora Rinalda Ferraz, professora que ensina Geografia no Colégio Santa Maria, o colégio que é parceiro da gente nessa empreitada, para conversar um pouquinho com a gente. Bem-vinda. Obrigada. E Ana Cristina Verdasca, que Ana não apareceu ainda esse ano, convidei agora para o Papo de Fera. Ana leciona redação, só redação, Ana? Redação. Já é de bom tamanho, redação no Colégio Santa Maria. Então, bem-vinda também, Ana, obrigada por atender esse convite. Antes de começar a falar dos assuntos que interessam a vocês, alguns lembretes que são bem importantes. Ao contrário do Enem, no SSA não pode celular, tá, feras? Então, assim, não tem sacolinha como tem no Enem, que você guarda e bota lá, não. Se você for visto com o celular, você vai ser automaticamente eliminado. Então, deixa o telefone em casa, não tem choro nem vela, tem eliminação se você tiver com o celular. Outra coisa que é diferente do Enem, no SSA tem que levar o cartão de inscrição. É um documento obrigatório, também no Enem não era. No SSA tem que levar, então imprime. Eles estão disponíveis desde a semana passada, no dia 5, no dia seguinte ao primeiro dia do Enem. A UPE já liberou os cartões de inscrição, então acessa lá o processo de ingresso.upe.gov.br e veja lá onde é que você vai fazer prova. São 11.157 candidatos inscritos no SSA 3, eles concorrem a 1.740 vagas na UPE. Vale lembrar para vocês, metade das vagas ela é destinada no SSA e a outra metade vai para o SISU, que é aquele sistema que usa as notas do Enem. Dito isso, vamos conversar. Rinalda, como já veio da outra vez, eu vou pedir licença a ele e começar com Ana Cristina. Ana, a redação do SSA, ela é muito diferente da redação do Enem? Olha, os critérios de avaliação diferem um pouco. Bom, vou começar pelo tema, tá? O tema do SSA, ele é um pouco mais aberto. Vou dar um exemplo. No ano passado, o que a gente espera do mundo e o mundo o que espera de nós? Era uma pergunta. Então, se o aluno não consegue particularizar esse tema, fica meio complicado, porque ele fica falando das pessoas, às vezes, pensam que as coisas são diferentes, mas não sabem que o mundo espera alguma coisa de todos nós. Ou seja, há um perigo muito grande de um aluno ficar também divagando nessa temática que é muito ampla, tá? E acabar não falando sobre nada. Então, a primeira atenção deve ser nisso. Qual é o tema? Então, vamos tentar... Mas e qual é o tema? Todo mundo quer saber. O que a gente espera do mundo também não dá para fechar muito, não dá para fazer assim, vou falar sobre ecologia e esquecer. Né? Então o aluno começa falando o que a gente espera do mundo e o que o mundo espera de nós, depois ele tenta fechar um pouco para poder argumentar. Tá? Então ele pode dizer assim, quais são as expectativas em relação ao mundo, mas já procurando fechar um pouquinho. Por exemplo, um mundo mais justo, justiça. Daí aí vai falar do mundo direcionar, mais justo, né? Já fica mais fácil para o aluno argumentar, porque coisas, o que eu espero do mundo, o que o mundo espera de nós. Então é bom que ele feche um pouquinho essa temática para não ter o risco de não falar sobre nada. Uhum. Então essa é a primeira dica. Olha para o tema, leia o texto de apoio. Também sempre tem texto de apoio. O texto de apoio às vezes é só uma figura, mas ajuda em algum sentido. Tá? Então dá um pouquinho para direcionar, dá um pouco esse direcionamento para o texto, para o aluno não ficar muito perdido. Então, a primeira diferença é essa, é tentar não deixar o tema muito divagando para não correr esse risco de não falar sobre nada. A segunda dica é, a UPE precisa de título. Sim, Então, não é nem não, né? A UPE vale ponto, ele
precisa ser colocado. Então, é necessário que se coloque o título. A terceira dica é, a avaliação é um pouquinho diferente. Então, a proposta de intervenção na situação tem que ter também que existe no Enem, forma de avaliação, ela não é avaliada na UPE. Aí o aluno fica, às vezes, pensando, então não preciso colocar a conclusão no texto. Não é isso. Tá? O aluno pode fazer uma proposta de avaliação, só que não vai ter uma pontuação específica para isso. Certo. Ele pode fazer esse texto que ele está acostumado no Enem, ele apresenta a ideia, ele discute a ideia e ele conclui a ideia. Essa conclusão pode ser uma proposta de intervenção? Pode. Assim como ele fez no Enem. Mas não existe na UPE uma pontuação específica para essa proposta de intervenção. Muito bem. Então essas são basicamente as diferenças. Tá, a gente já continua. Deixa eu segurar um pouquinho que eu vou ver agora com Rinalda. Rinalda, a redação, na verdade, Fera, ela é aplicada no primeiro dia de prova, tá? No primeiro dia, no domingo, vem redação, português, matemática, língua estrangeira e filosofia. São 42 questões e 4 horas e meia de prova. No segundo dia, que é a segunda-feira, dia 19 de novembro, são 58 questões, isso. 10 de química, 10 de física, 10 de biologia, 10 de história, 10 de geografia e 8 de sociologia. Rinalda, a gente lembra demais quando a gente conversou sobre o Enem, de que havia esse diálogo entre história, geografia, sociologia e filosofia. Na UPE isso acontece? Não, veja... Na verdade, a abordagem sistemática da prova, do Enem e do seriado, elas vão por vertentes muito distintas, né? A prova do Enem, ela tem muito essa proposta de interdisciplinaridade, né? Então, ela realmente conecta muito bem essa condição das ciências. No entanto, a prova do seriado, ela vai para uma abordagem um pouco mais direcionada por disciplinas, porque já vem as provas individualizadas, né? O que nada impede, obviamente, de você ter dentro de uma abordagem, por exemplo, de geografia da população, fatores que estão relacionados, por exemplo, ao trabalho, de ter uma vertente um pouco de abordagem sociológica ou historiográfica, falando sobre a evolução do trabalho, sobre os modelos de produção. Então, nada impede que isso ocorra. Mas não há uma espécie de obrigatoriedade nesse processo de linkar os conteúdos. Você gosta do modelo do SSA? Eu acho que a prova de geografia, especificamente, ela é um pouco conservadora, um pouco mais tradicional. Ela podia ser mais ousada? Podia um pouco mais aberta, na verdade, ou produzir mais esse processo de conexão entre outras áreas de disciplina. Mas eu acho que ela não se perde, eu acho que ela tem um aspecto dentro da geografia, especialmente do preciosismo, de tentar contemplar, na verdade, toda a programação. Então, uma prova que ela traz essa condição de valorização, de que o aluno chega à avaliação e ele realmente vai com aquelas expectativas prestes a serem atendidas em relação à distribuição, sobretudo, de conteúdo. Né? O ano passado nós tivemos alguns questionamentos em relação à prova, com alguns elementos de especificidade que não estavam assim tão bem colocadas ou abordadas, mas assim, são problemáticas que a gente enfrenta em todo o processo de avaliação que é feito para um grupo tão amplo de alunos. Né? Muito bem. Ana, o tamanho da redação, ele é o mesmo? São até 30 linhas? Tem mínimo? Como é? Olha... De cabeça não lembro? Se eu não me engano, agora você me pegou, eu acho que são mínimo de 20, máximo de 30. A gente vê, daqui eu prometo a você, espera que a gente... Essa história do mínimo de redação é meio assim... Por exemplo, no Enem são 8 linhas para você ser avaliado, mas uma redação boa não tem 8 linhas. Então, a dica é 20 linhas, é um texto bom, que tem uma argumentação boa. Você não faz um bom texto com 10 linhas, dificilmente você consegue fazer. Então, a dica é, faça um texto de aproximadamente 20 linhas, porque realmente é um texto que tem uma argumentação boa. Na UPE, essa argumentação é bastante valorizada, em todos os vestibulares mas ela tem uma pontuação grande. Então, procure dar atenção à argumentação. No tema do ano passado, por exemplo, o que a gente espera do mundo e o mundo que espera de nós. Ana, são 2 eixos então, temáticos. Eu lembro também que você orientou, que era muito assim, de circular. Tanto você quanto o Robson, os dois falaram isso. Circular as palavras-chave. Vale também para a UPE? Vale. O que a gente espera do mundo e o que o mundo espera de nós. Então, tem 2 ideias aí que precisam ser atendidas. Então,
eu posso até dividir dessa maneira, né? Em um argumento eu vou falar o que a gente, o que nós esperamos do mundo, e no outro, o que o mundo espera de nós. Eu preciso dar conta do tema na sua totalidade. Eu não posso ler o tema sem atenção e falar, é sobre, ecologia. Não, vamos com calma. Então, circula os eixos temáticos do tema, ou seja, são os elementos essenciais, e procura. Sempre que você... Agora, uma dica importante na UPE, às vezes a gente se perde quando está fazendo o tema. Então, terminou o primeiro argumento, olha para o tema e vê se você está dentro do tema. Terminou o segundo argumento, olha de novo para o tema. Se você perceber que você está escapando, que você está fugindo, eu estou falando sobre ecologia e comecei a falar sobre lixo, peraí, qual era o tema mesmo? O que a gente espera do mundo e que o mundo espera de nós? Peraí, eu preciso voltar. Para não se perder. Na UPE, isso é importantíssimo. Ou seja, essa volta, quando eu termino cada parágrafo, eu olho para o tema para ver se eu não estou fugindo, porque na UPE isso é muito fácil. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Cuidado em relação a isso. Muito bem. Rinalda, você vai ter aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 matérias no mesmo dia. A sua sugestão é que ele comece, porque na UPE, no SSA, você não tem específica, né? Isso, a pontuação ela é igual para todas as matérias. Todas as matérias. A dica é, comece pela que você tem mais afinidade, e você, como professora, eles perguntam muito os alunos. Perguntam muito, e assim, é uma dificuldade, na verdade, que eles vão identificando durante todo o ano, e é uma coisa realmente muito particular de cada aluno, né? Eu sempre digo para eles que eles têm que começar por aquela prova que eles batem o olho, fazem as primeiras leituras e sentem muito mais confiança. Embora seja um número relativamente grande de questões, mas você tem um tipo de questões com direcionamento diferente, então você consegue fazer a prova um pouco mais tranquilo, você consegue dedicar um pouco mais de tempo para cada questão, então assim, tem esse elemento vantajoso. Agora, no que diz respeito à resolução da questão, Ana Cristina chamou a atenção para uma coisa que é interessante, que não acontece só na redação, acontece também nas outras disciplinas, especialmente nos aspectos humanos. Muitas vezes o aluno chega na letra B, na letra C, né, nas alternativas, no meio da alternativa ele fica assim, mas o que está acontecendo? Qual é a mesma temática? Então eu sempre sugiro que eles mantenham o foco no comando da questão. Então a questão, digamos, hipoteticamente, é sobre urbanização. Então ele faz sobre a urbanização brasileira, então ele já emenda com a alternativa. Sobre a urbanização brasileira, mentalmente, e vai colocando circular, sublinhar, né? Então são métodos, eu digo assim, que nem tudo que é antigo é ultrapassado, né? Sim, existem alguns métodos assim que podem parecer arcaicos, mas são muito eficientes, especialmente com aquele aluno que se distrai. Então existem alunos que se distraem com alguma coisa colorida na prova, alguma coisa na sala de aula, então ele tem que manter alguma forma de ter essa visão mais atenta, né, sobre a resolução. Então muitos se perdem, eles chegam no final das alternativas, passam por todas elas e não lembram qual é a motivação, o que é a pergunta. Então, assim, é uma coisa que realmente... Depois eles ficam até revoltados. Assim, olha, eu fiquei chateado porque eu errei uma coisa que eu sabia. Então, é o cansaço, a distração... Então, talvez começar pela que você tem mais segurança. Eu acho que começar pela prova que tem mais segurança, sempre a garantir, e fazer realmente a resolução daquelas questões de provas que talvez tenham um pouco mais de dificuldade. Sempre lê a prova quando tem dúvida, lê até o final, volta para a questão que tem dúvida, porque nas disciplinas de ciências humanas, você sempre tem esse elemento correlato. Às vezes uma alternativa, um texto de uma questão pode elucidar uma dúvida que você tem outra. Então isso é uma coisa sempre bem oportuna para que eles façam. Muito bem, obrigada. A gente está terminando, mas professora Ana, no dia de redação eles têm português. No Enem, às vezes há uma conversa das questões de linguagens com a redação. Na UPE também ou é muito diferente? Pode haver sim, principalmente por o tema da UPE ser muito aberto, né? Pode haver sim essa temática comum, tá? Com a UPE. Agora, é muito importante que a pessoa preste atenção, porque às vezes a pessoa lê o tema de redação, aí quando vai ler, ela fala, olha, sobre isso. Na UPE, a fuga parcial é muito perigosa. Então, o tema, não dá para você dizer assim, eu acho que é sobre isso, eu acho que é sobre aquilo. Tem que ter muita segurança sobre o que vai escrever. Tem muita segurança sobre o que você vai escrever, porque na UPE, a fuga parcial é muito mais perigosa que no Enem. Porque o Enem, a competência 2 vai julgar a fuga parcial e você vai perder na 2, mas você não vai perder nas outras. Agora, na UPE, a fuga parcial, você perde todas as competências.
Ô, Ana, tem algum... o Enem tem o manual da cartilha do participante. A UPE, você tem como saber como é a correção? Não. Só, a senhora sabe porque é professora, mas não... Na verdade, eles dão uma dica da questão da argumentação, dos critérios coesivos, que são praticamente... Gerais, né? São dicas gerais. Não é assim, que são critérios que não são do Enem. Mas, por exemplo, essa história da proposta de intervenção na situação problema, a gente sabe pelo comando. Quer dizer, a UPE nunca pediu, né? O Enem pede, apresente proposta de intervenção na situação problema. Então, a UPE nunca pediu a proposta de intervenção. Então, por isso é que a gente diz, olha, não é avaliada a proposta de intervenção como uma pontuação exclusiva, mas não, eles não são explícitos, não, esses critérios. Rinalda, tem algum assunto que você quer elencar, assim, quer dizer alguns? Você quer muito pouco tempo, uma semana para tentar prova. Histórias, sociologia, assim, são temáticas bem abrangentes, né? Mas assim, eu acredito que essas questões relacionadas à industrialização, modelo de produção, impactos ambientais, os grandes acordos, né, que versam sobre questões de ecologia, como o Acordo de Paris, né, algumas decisões políticas de alguns países, como dos Estados Unidos, em sair do Acordo de Paris. Então, assim, tem várias temáticas que trazem essa abordagem de preocupação ambiental, questões de ordem geopolítica, e não deixar de lado as abordagens dos aspectos físicos, né? Aquela questão de relevo, da hidrografia, dos impactos promovidos pelo homem. Então, essas questões, na verdade, elas estão sempre presentes. É uma linha geográfica de grande preocupação hoje, eu acho que de preocupação universal. Então, eu acho que não foge muito. Tá ótimo. Eu agradeço, Feras, professora Rinalda, professora Ana Cristina. Lembrando, mais uma vez, não pode celular no vestibular seriado da UPE. Cartão de inscrição é item obrigatório, assim como o documento. As provas acontecem de manhã. Fiquem atentos aí, é o horário de Pernambuco, não é o horário de verão. Boas provas, estamos juntos. Sucesso.